A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria, sou o Fabiano, missionário da Confraria Fábrica de Santos. E esse vídeo vamos falar da oração, das emoções e das virtudes. Primeiro, quando somos pessoas virtuosas, quando de fato queremos colocar em prática as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e as virtudes cardeais, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança, nós tendemos, pelo nosso comportamento, a buscar emoções positivas, a alegria, a felicidade, o sorriso, a bem-aventurança. Então, a gente tende a conduzir a nossa vida para que as emoções positivas estejam presentes. Isso faz parte diretamente de uma relação entre as emoções e as virtudes. Quando eu sou uma pessoa virtuosa, a tendência é que as emoções positivas estejam presentes no meu dia a dia, na minha vida, na minha história, de forma plena, de forma grande. A segunda questão é que não tem como viver sem passar pelas emoções negativas. Impossível você ser um ser humano e não viver as emoções negativas. Então, hoje nós vamos falar das três principais emoções negativas e como que elas interferem nas virtudes, nos vícios e na oração. Então, vamos começar a falar da raiva. A raiva acontece quando algo mal está diante de nós. Diante de uma frustração, diante de uma expectativa que eu tive em relação a alguma coisa que não aconteceu, diante de uma agressão que eu sofro, diante de algum fato mal que acontece comigo, a minha reação é ficar com raiva. Diante de uma injustiça, a minha reação ali é ficar com raiva. Essa é a emoção. Então, a raiva é sempre uma sinalização que o mal está próximo, que o mal está presente. E o sentimento de raiva, ele pode se tornar o pecado da ira. Então, quando eu sou irritado, quando eu sou mal-humorado, quando eu xingo, quando eu agrido alguém em agressões verbais ou físicas, ali eu estou cometendo o pecado da ira. Porque ali eu estou pegando a minha emoção, a raiva, e fazendo mal às pessoas, né? Fazendo mal aos outros. Então ali o pecado da ira acontece. Normalmente a pessoa mal-humorada é aquela pessoa que está irritada com tudo o tempo inteiro. Então ela sempre fica com raiva de pequenos erros, de pequenas frustrações ou pequenas coisas que não são exatamente o que ela estava esperando, deixa ela com raiva, né? E ali há o movimento de raiva, sempre um movimento de tensão, de ficar vermelho, de ficar bravo ali na hora. Então a raiva se torna pecado da ira quando eu agrido outra pessoa. Ou então quando eu agrido a mim mesmo. Muitas vezes o comportamento autodestrutivo, ele é um pecado da ira e é muito presente, principalmente quando a pessoa cometeu algum erro que ela não consegue se perdoar, tem alguma fraqueza que ela não consegue se perdoar por essa fraqueza que ela tem, ela entra no processo de autodestruição, ela tem raiva de si mesma. Então, esse também é uma forma do pecado da ira que tem ali a ver, que tem algum relacionamento com a raiva. A raiva também pode ser raiva de Deus. Às vezes acontece uma tragédia na minha vida e eu fico com raiva de Deus. Deus, por que comigo? Por que que essa tragédia veio acontecer? Quando morre alguém da família, ou quando tem alguém doente, ou um prejuízo, um desemprego, alguma situação financeira ruim, eu fico clamando a Deus, mas Deus, por que que isso aconteceu comigo? E aí você fica com raiva de Deus. Então você tem ali um movimento de ficar com raiva dele. Então, isso é o pecado da ira, e é o pecado da ira que está ali pegando o sentimento da raiva de forma desordenada, né? E desordenando esse sentimento.
para que esse sentimento nos leve ao vício. Então, o sentimento da raiva e outra coisa importante, isso é fabuloso. A raiva, ela tem uma proporção indireta com a inteligência. Isso quer dizer que quando mais raiva você está, mais burro você é. Quando menos raiva você tem, mais inteligente você está naquele momento. Então, todo ser humano que está com muita raiva é burro. Só faz besteira, não faz nada que presta, não fala nada que presta. E ali na raiva a pessoa fala coisas que ela nem pensa de verdade, que nem é a opinião dela. Muitas vezes, numa briga, a pessoa fala coisas só para ofender, porque ela sabe que o ponto fraco daquela pessoa é aquilo, então ela fica ali falando aquelas coisas, mas ela nem considera aquilo, na verdade. Ela nem pensa aquilo daquela forma. Então, a raiva também nos faz ficar mentirosos, né? A gente, pela raiva, às vezes, com raiva, querendo ganhar uma discussão, a gente inventa um dado, a gente inventa uma justificativa, cria ali uma situação que nunca existiu, né, para ganhar aquela discussão porque a gente está com raiva. Então a raiva nos faz perder a razão, nos faz perder a inteligência. Então, por isso que é importante nós estarmos sempre atentos a esse sentimento. Agora, a raiva também pode estar dominada pela razão. Então, todo ordenamento passa que as emoções precisam estar domadas pela razão. Então, a razão doma as emoções de uma forma política, de uma forma democrática. Então, não é que a razão quer extinguir a raiva, mas ela quer que a raiva tenha um ordenamento. E esse ordenamento passa pela virtude da mansidão. Então, quando nós dissemos a virtude da mansidão é uma virtude que tem como principal função dominar a raiva. Dominar a raiva. Então, quando tem ali um mal presente, eu estou com raiva porque o mal está presente, mas essa raiva está sob controle, sob domínio. A raiva me faz estar alerta, me faz estar forte. Então, e ali é uma coisa importante. E quando eu tenho mansidão, a raiva ela é direcionada para as virtudes que elas precisam ter. Por exemplo, a virtude da fortaleza. A virtude da fortaleza, com a virtude cardial, ela precisa da raiva para se manter em alguns momentos. Porque é a raiva que me deixa disciplinado. Então, se eu vou mal numa prova, por exemplo, quando eu estou estudando, eu faço uma prova e vou muito mal, eu fico com raiva de mim mesmo. E por ter aquela raiva de mim mesmo, o que eu faço? Eu ganho disciplina e a partir dali eu estudo mais forte, para que na próxima prova eu conquiste um resultado melhor. Sem raiva não tem disciplina. A raiva também dá a perseverança. Ninguém é perseverante se não tiver raiva. Então, eu faço uma tolice, eu cometo um grande pecado, eu falo, meu Deus, como é que eu posso cometer um pecado desse? Ali eu fico com raiva de mim mesmo. E a partir dali eu começo a rezar mais, eu começo a vigiar mais, eu começo a estudar mais sobre aquele pecado. E ali eu persevero na minha luta contra o pecado, com raiva da minha fraqueza. Então, a raiva, quando é direcionada, a perseverança, a disciplina e a vitalidade, isso é fundamental. Quando Santa Teresa fala que o reino dos céus é dos violentos, né? Nesse sentido, é das pessoas que têm uma vitalidade de passar pela porta estreita, o esforço. Ninguém é esforçado se não tiver com raiva, né? Eu tenho que ter esforço para conquistar as coisas, aquilo tem que ter raiva, né? Às vezes eu estou com raiva porque eu não tenho dinheiro para uma necessidade que eu tenho, então eu estudo mais, eu trabalho mais, eu me dedico mais à minha profissão, eu faço um curso, eu faço aqui um esforço para que eu consiga aumentar o meu salário e a partir dali aquela situação de necessidade não existe mais na minha vida. Então a raiva ela tem uma função muito importante, principalmente na virtude da fortaleza.
Por isso que a raiva, quando ordenada, dentro de uma dinâmica virtuosa, ela é necessária para que a gente consiga ter disciplina, perseverança, vitalidade, determinação. Ninguém é determinado se não tiver com raiva. E Deus, ele ama o pecador, mas tem raiva do pecado. Com a raiva do pecado, ele odeia o pecado. Então, toda vez que a gente vê uma injustiça, que a gente vê algo errado, é natural que a gente fique com raiva, que a gente fique indignado. Mas é importante que a gente tenha isso ordenado, de tal forma que a gente consiga revelar o mal que aquele pecado produz, e todo pecado produz o mal, o salário do pecado é a morte, e quem define o que é pecado é Deus, não sou eu, nem você, nem nenhum ser humano. Então, eu preciso ter raiva para denunciar, para combater aquele pecado. Então, a raiva, ela é importante. Uma pessoa sem raiva é uma pessoa mole, uma pessoa sem vitalidade, uma pessoa que não tem esperança, até para a virtude da esperança, porque eu espero em Deus, mas eu vou em movimento, eu caminho em direção a Deus, e para fazer essa caminhada, eu preciso de vitalidade, eu preciso de perseverança. Eu espero em Deus, mas não é uma espera passiva, quieta, mas uma espera em movimento, uma espera que busca Deus, uma espera que acredita nas promessas de Deus, que todas vão se cumprir, mas eu vou em direção a elas para tomar posse do que é meu. Eu sou herdeiro do reino dos céus. Então a raiva tem toda essa questão. E a virtude da mansidão é justamente a virtude que me auxilia a ter autodomínio sobre a minha raiva e transformar a minha raiva em virtudes, ou pegar a minha emoção e direcionar as minhas emoções para que eu seja uma pessoa virtuosa. Então, se você comumente comete o pecado da ira, você é irritado, você é bravo, você é explosivo, você é mal-humorado, começa a rezar pedindo a Deus que te ajude a ter mansidão, a se libertar desse pecado. E o pior dos pecados é o mau humor, a pessoa mal-humorada, que se queixa o tempo todo, que reclama de tudo, que está sempre irritada. O mau humor atrai sobre si, a pessoa mal-humorada atrai sobre si o demônio, atrai sobre si o mal, atrai sobre si um peso espiritual. E por isso que a gente tem que bem dizer, louvar a Deus, bem dizer a Deus. E, muitas vezes também, para a gente conseguir se libertar da raiva, a gente precisa perdoar. Perdoar o outro pelo mal que ele me fez, perdoar a mim mesmo pelas minhas fraquezas, pelos meus erros, e, por incrível que pareça, perdoar a Deus por permitir que o mal aconteça, porque Deus deu a liberdade ao ser humano. Eu sou livre para caminhar em direção a Deus ou para caminhar em direção oposta a Deus. E quando eu caminho em direção oposta a Deus, eu sofro e faço todo mundo ao meu redor sofrer. Então, todo sofrimento é consequência do pecado. Se eu sofri, se você sofreu, é por causa do meu pecado e do pecado das pessoas ao meu redor. É por causa do seu pecado e do pecado das pessoas que estão ao seu redor. Então, toda raiva, todo sofrimento vem do pecado, mas não é de Deus. E se Deus obrigasse todo mundo a ser bom e ficar com Ele, Ele tiraria de nós a liberdade. E Deus nos ama e, por amor, nos deu a liberdade, porque Ele quer que a gente se aconchegue a Ele por livre decisão. Por isso que a fé é pessoal e livre. A adesão a uma religião precisa ser pessoal e livre, não pode ser coagida, porque Deus ele sempre trabalha na lógica de conquistar, não de enredar, não de ameaçar. Então, Deus é bom, Deus é maravilhoso, e quando a gente entende isso, a gente não tem mais raiva de Deus pelos problemas que aconteceram em nossa vida. Bom, agora nós vamos falar de um outro sentimento ruim, que é o sentimento do medo. O medo, ele é muito importante para a virtude da prudência, né? Porque é o medo que me dá cautela, é o medo de errar, o medo de ir para o inferno, o temor de Deus, né? O medo de desagradar a Deus, o medo de pecar e sofrer com o meu pecado, que me faz ser prudente,
que me faz pensar antes de agir. Então, usando a metáfora de atravessar a rua, né? Se eu tenho que atravessar a rua e tenho medo de ser atropelado, eu vou escolher atravessar olhando bem para os dois lados, encontrar a faixa de pedestre e atravessar, e ser prudente, ser cauteloso. Então, o medo é necessário à sobrevivência. A pessoa que não tem medo, ela morre, né? Porque ela perde o instinto de sobrevivência. A pessoa sem medo fica temerária. O que é uma ação temerária? É uma ação que põe em risco a própria vida. Então, o medo te dá a noção exata. Mas aí vem a virtude, né, que é a virtude importante de você nem ser uma pessoa medrosa e covarde, e nem ser uma pessoa temerosa. Então, a coragem é justamente esse caminho do meio. Né? Quando eu sou corajoso, eu não sou covarde, eu não deixo o medo me dominar, mas também eu não sou uma pessoa que comete atos absurdos, que me põe em risco de forma desnecessária. Então, a coragem é esse caminho do meio. E a coragem, ela é fundamental, porque a coragem, ela também está vinculada à virtude da fortaleza. Né? Sem coragem, eu não sou forte. Então, é muito importante que a gente, então, seja corajoso. E o medo, quando deslocado da razão, quando separado da razão, ele começa a bloquear o ser humano. O medo começa a paralisar o ser humano e começa a criar neles situações de impedimentos. Muitas coisas que ele fazia, ele deixa de fazer. Então, ele ama uma pessoa que mora em outro estado, mas ele não visita essa pessoa porque ele tem medo da viagem. Então, o medo causa restrições na vida da pessoa. A pessoa, então, começa a ficar aprisionada. Então, voltando à metáfora da rua, ela está ali, ela precisa atravessar a rua, do outro lado da rua tem algo que ela precisa muito, mas ela não atravessa, porque ela tem medo de atravessar a rua. Então, aí o medo está paralisando, está inibindo, está aprisionando a pessoa. Então, essa pessoa é uma pessoa medrosa, uma pessoa covarde. Covardia é quando a gente se deixa dominar e ser conduzido por um medo irracional. Um medo que está muitas vezes ligado à imaginação, e uma imaginação totalmente desvinculada da razão. Então, uma imaginação negativa em relação ao futuro. Então, se a pessoa vai viajar, ela acha que vai ter um acidente, se ela vai trabalhar, ela acha que vai morrer, se ela vai para o hospital, ela acha que vai ter uma doença grave, se a filha vai sair de casa, ela acha que algo de ruim vai acontecer com a filha. Então a pessoa está ali, né, com a imaginação sempre, se ela abre o jornal, ela só vê as notícias policiais e ruim, então ela fica ali dominada pelo medo. Então, normalmente, a pessoa que é dominada ao medo, ela tem também uma desordem gigantesca na imaginação. E ali lhe falta outra virtude, que é a virtude da esperança. Porque quando essa imaginação fica muito intensa, a pessoa entra no desespero. E o desespero é o vício oposto à virtude da esperança. O desespero acontece quando eu olho para o futuro e só vejo tragédia, só vejo derrota, não há possibilidade de vitória, não há possibilidade de alegria, não há possibilidade de felicidade, não há possibilidade de nada. Então, ali eu fico desesperado. Ou então, quando eu não consigo nem conceber, eu acho que eu vou morrer amanhã, então eu vivo ali nesse desespero. Então, a esperança, ela era uma virtude teologal, né, que eu creio que o futuro vai ser bom, que as promessas de Deus vão acontecer em mim, e o desespero é quando eu perco isso, eu fico ali desesperado. E o medo tem muito a ver com o desespero. A pessoa desesperada tem medo, ela não crê que o futuro vai ser bom, e com isso ela fica ali se deixando dominar pelo medo. Então, é muito importante que a gente entenda que tem, então, um dom da temperança, né? O dom da temperança é um dom que vai dominar as nossas emoções, os nossos impulsos, e o dom da fortaleza, que me faz me sentir forte e vencer o medo. O dom da fortaleza é onde tem a virtude da coragem, a virtude da fortaleza, a virtude cardeal tem ali nela a virtude da coragem.
coragem. E a coragem precisa vencer o medo. Então, se eu faço crescer minha virtude da fortaleza, minha virtude da temperança, se eu me torno uma pessoa prudente, porque o medo me ajuda a ser prudente, eu me torno uma pessoa muito mais forte, eu me torno uma pessoa muito mais em Cristo. Então, o medo tem toda essa noção. Bom, e por último, quero falar da tristeza, essa que é uma emoção que quando há algum mal, quando algo ruim acontece comigo, algo triste acontece comigo, quando eu perco alguém que eu amo, quando eu perco um emprego, enfim, quando algo está um bem perdido, né? Eu fico ali triste com aquilo, um mal presente que eu não consigo me afastar dele. Então, ali também tem, né, o mal presente me dá tristeza, né? Então, quando tem um mal ali que eu fico triste com aquilo, né? Enfim, tantas coisas podem deixar as pessoas tristes, né? E a tristeza é muito importante quando tem uma derrota, né? E a tristeza, quando ela está ordenada, ela é muito importante, porque todas as virtudes nascem da tristeza, todos os dons nascem da dor, toda a sabedoria nasce da dor. Olha, eu nunca vi alguém dizendo assim, nossa, eu estou tão feliz que eu resolvi mudar de vida, eu resolvi amadurecer, eu resolvi me conhecer, porque minha alegria é tão grande. Não é assim que funciona. As pessoas decidem por mudar a si mesmas na hora do sofrimento, na hora que as coisas dão errado, na hora da doença, da morte, das dificuldades ali, que a pessoa fica triste, ali ela pensa, pô, eu preciso mudar. Então toda a sabedoria vem desse desejo de mudança que tem por origem a tristeza. Então existe uma química, existe uma forma de transformar toda a tristeza em sabedoria. E essa forma é unir o nosso sofrimento ao sofrimento de Jesus na cruz. Eu preciso pegar a minha tristeza e unir a minha tristeza à tristeza de Jesus. Jesus sofreu na cruz assim como eu sofro. Então, completa na minha vida o que faltou à cruz de Cristo. Então, algum sofrimento eu vou viver, e todos nós viveremos sofrimentos. Isso é importante, é impossível passar pela vida sem que o sofrimento bata em nossa porta. Mas quando o sofrimento bate na sua porta, você tem que abrir a porta e dizer, seja bem-vindo, sofrimento, entre. Aí você toma um café com sofrimento, toma um chá, toma um açaí, bate o papo. A tristeza é uma excelente companheira. O sofrimento é um excelente conselheiro. Se aconselhe, aprenda. Não existe momento de aprendizagem existencial melhor do que o momento da dor e do sofrimento. Não existe momento de mais profunda conversão, de mais profunda busca de Deus e do amadurecimento do que o momento de sofrimento. Então, frente ao sofrimento, frente à tristeza, eu preciso sempre acolher e sempre buscar o meu sucesso, se a minha tristeza está ordenada em Cristo, né? É buscar, então, juntar o meu sofrimento ao sofrimento de Jesus na cruz e buscar dali, porque quando eu morro com Jesus na cruz, eu ressuscito com Ele no terceiro dia. Então, o sofrimento é o que me faz transformar, passar pela ressurreição e nascer um homem novo. Por meio do sofrimento, um homem velho fica para trás e um homem novo surge. Por isso que é tão importante nós atravessarmos as emoções. E atravessar é entrar do lado e sair do outro. Todas as emoções. O medo, a raiva, o sofrimento, nós precisamos entrar de um lado, sair do outro. O grande problema hoje é que as pessoas, quando têm esses sentimentos, eles não querem viver esses sentimentos, eles fogem do sentimento. E aí gera, de fato, o adoecimento. Né? Normalmente, a pessoa deprimida, frente ao sofrimento, ela murcha. A pessoa ansiosa, frente ao sofrimento, ela acelera e fica com o pensamento acelerado. Isso é uma desordem. Mas se você tem um ordenamento do sofrimento,
você atravessa o sofrimento. Você entra de um lado até sair do outro lado. Você atravessa de mãos dadas com Nossa Senhora aos pés da cruz. Esse é o segredo do ordenamento. Então, o sofrimento, ele é um grande amigo. Claro que a gente não deve ir atrás do sofrimento, mesmo porque não precisa, ele bate na nossa porta. A nossa vida tem que ser sempre direcionada à felicidade. Mas, quando o sofrimento bater em nossa porta, precisamos acolhê-lo e transformá-lo em sabedoria. Essa é a grande questão, e as virtudes, e principalmente a virtude da prudência, ela precisa, né, da sabedoria. Então, o sofrimento, a tristeza precisa ser ali, alimentar a virtude da prudência, precisa alimentar a sabedoria de vida. Porque quem não aprende sofre a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima vez. Mas quem aprende, da próxima vez faz diferente e não passa pelo mesmo buraco emocional. Essa é a condição das emoções. Então, ter uma boa educação, ter inteligência emocional é muito importante para conquistar o exercício das virtudes e o crescimento da santidade. E tudo passa pela virtude da temperança, que é na virtude da temperança que a razão tem domínio sobre os impulsos, que a razão tem domínio sobre as emoções, sobre as paixões. Sempre preciso que a razão esteja dominando. E daí vem duas coisas fundamentais para eu dominar qualquer coisa. O primeiro é dar um nome. Muitas pessoas estão morrendo de raiva e falam, não, mas eu não estou com raiva. Ou está morrendo de medo e fala, não estou com medo. Ou está triste e fala, não estou triste. Então, a primeira coisa, vamos dar os nomes certos. Eu estou com raiva, eu estou com medo, eu estou triste. Então, esse é o primeiro passo. Você dominar a emoção, é dar o nome correto para ele. Porque a palavra, a razão domina as emoções pela palavra, pelo significado. E a segunda questão é que depois que eu reconheço e dou o nome certo, eu preciso entender as raízes e como é que essas emoções estão na minha história. E daí a importância do autoconhecimento sempre ser um mergulho na própria história, sempre ser um mergulho na sua infância. E aí tem alguns momentos, né, aquilo que a gente herda dos nossos ancestrais, depois a nossa concepção, a nossa vida intrauterina, o nosso nascimento, a nossa infância, a nossa adolescência, enfim. Precisamos entender dentro da nossa história como é que essas emoções aconteceram e como é que nós fomos organizando e dinamizando essas emoções. Então, por isso que eu preciso entender quais são os meus temperamentos. O temperamento, ele tem a ver da forma que o ser humano lida com as suas emoções. Normalmente, são 4 os temperamentos, porque você sempre vai analisar a duração da emoção e a intensidade da emoção. É sempre esse povo. Normalmente, algumas pessoas sentem de forma intensa e de forma longa. Então, todas as emoções, quando vêm essas pessoas, elas são extremamente intensas e longas. Esse é um perfil. É claro que a gente fala na maioria das vezes, né, a gente não está falando que todas as vezes a emoção é assim, mas é um padrão naquela pessoa, ela ter esse temperamento. Outras pessoas, elas são intensas, mas rapidinho a emoção vai embora, né? Ela sente intensamente alguma coisa, mas daqui outro dia ela nem se lembra mais, né? Então, o primeiro temperamento que eu falei, o temperamento colérico, né, que é a emoção intensa e duradoura. Depois, o temperamento sanguíneo, que a emoção é intensa, mas dura pouco. Depois, o fleumático, que a emoção é pequena e dura pouco. Então, quando acontece alguma coisa, ele não reage, a reação emocional dele é pequena e também passa rápido. Depois, o melancólico, que é quando a reação emocional é pequena, mas dura. Então, precisamos entender qual que é o nosso temperamento e entender como é que essas emoções acontecem, a raiva, o medo, se elas são intensas, se não é, como é que funciona, porque a partir desse autoconhecimento eu vou buscar o exercício das virtudes, porque para cada temperamento existem os pecados
os defeitos predominantes e as virtudes é mais fácil de contar, então a partir dali eu consigo entender isso. Mas o temperamento nunca pode ser desculpa para você não buscar a sua mudança pessoal. Se você assistiu esse vídeo até agora, se você está gostando desse vídeo, por favor, dê um like, siga o nosso canal Confraria Fábrica de Santos.